Bom dia, estamos ao vivo, mais uma manhã, quase completando meu desafio, estamos chegando lá. Bom dia, que nós temos uma segunda-feira de muito aprendizado, de muito transbordo, de muitas coisas realizadas. E nós só realizamos quando nós tomamos a decisão de nos posicionar e fazer. Se nós ficarmos só desejando na mente e não tomar atitude para fazer, não marcar data, não colocar em pauta, não só colocar em pauta, mas colocar a nossa mente para trabalhar junto com o nosso corpo e dar um passo. O primeiro passo sempre tem que ser nós. Sempre vai ter que ser eu e você que vai termos que dar. E quando eu decidi me desafiar para fazer essas lives de 60 dias, após quando completar 60 dias, eu vou estar fazendo uma live por semana, foi somente para me entender, para eu mesmo entender que mesmo que eu esteja todo dia, dependente de ter pessoas me ouvindo ou não, eu entender que sempre vai vir da fonte, nunca vai ser de mim, nunca vai depender só de mim. Para que eu possa entender que mesmo não estando preparada, se todo dia eu der um passo de cada vez, pedindo para ele segurar na minha mão, ele vai fazer juntinho comigo. E eu estou entendendo isso. Que se você quiser fazer, independente de você achar que você sabe ou não, dá o primeiro passo. Que você se posicionando, ele vai te guiar, ele vai te orientar. E você pode ter a certeza de que quando você decide fazer, ele se alegra. Você pode ter certeza que alegra o coração do Pai. E ele não vai te deixar sozinho. Pode ter certeza disso. Você nunca vai fazer sozinha quando você decide fazer para ele, para vidas. E a minha intenção aqui é só para que vidas recebam da parte dele o que ele colocou no meu coração. Quando eu me posicionei, decidi a estar nesse desafio para que vida seja alcançada para a glória de Deus, isso é gratificante. E eu me surpreendo até comigo mesmo, olhando e falando, Senhor, eu jamais imaginei isso. Mas quando ele te chama, você ouve, você decide se posicionar, dar o primeiro passo, você vai se surpreender porque ele faz até mais do que nós pedimos e pensamos. Ele é fiel, justo e verdadeiro. Ele não dorme, ele não chega atrasado. E é muito lindo ver como ele faz. Deixa eu estar compartilhando aqui. Como ele faz. Não tem nada a ver comigo. É para que o reino dele venha se expandir na terra. Nós começamos a reinar a partir da terra. Ai, perdão, gente. Estando com sono ou não, vamos fazer. Querendo ou não, eu já decidi fazer. Muitas das vezes o meu cérebro vai tentar me barrar. Ele não gosta de desafios. Mas eu decidi me desafiar para que eu venha entender que não depende de mim. Depende dele. Somente dele. É só conectar a fonte, o resto. Ele manda, porque ele é fiel, justo e verdadeiro. Primeira coisa, para você dar o primeiro passo, você tem que abrir mão da necessidade de aprovação. Abrir mão do seu orgulho. Abrir mão da sua... Você tem que negar a si mesmo, carregar a tua cruz, só isso.
deixar Ele fazer o resto. Porque se a gente quiser ser perfeito demais, a gente não vai fazer nada. A gente nunca vai estar bom. E a gente nunca vai começar. Então abre mão do perfeccionismo. Vai com medo mesmo, se lança. Porque no caminho você vai entender. No caminho, não parado. O céu está em movimento, tudo está em movimento. Se você ficar parado, você não vai entender nada. E você não vai fazer nada. Errando, acertando, mas permaneça no caminho. E com Jesus é bem mais fácil. Quando você decide fazer por Ele, para Ele, entregar para Ele, é bem mais fácil. Bem mais fácil. Fica bem mais leve. E essa semana eu vou estudar sobre Tito. E hoje, lendo lá Tito 1,15, fala que tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros, e nem para os descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Mandei de novo. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e os descrentes, pois a mente dele e a consciência deles estão sujas. Nossa, forte isso, hein? E o que veio ao meu entendimento essa manhã sobre essa passagem? Quando você olha com o olhar de Jesus, você consegue olhar para as pessoas com olhar puro. Quando você olha com o olhar de Jesus, você consegue ter um coração puro. E com o coração puro, você não julga tantas pessoas, não condena as pessoas. A tendência da gente é muitas vezes julgar as pessoas, condenar as pessoas como se fôssemos juízes ou o próprio Deus. Nós queremos tomar o lugar do próprio Deus, muitas das vezes julgando e condenando as pessoas pelos atos dela, por nós olharmos com os olhos impuros. Mas se eu olhar com o olho de Jesus, com o olho puro, eu não vou olhar para aquela pessoa com o que ela está cometendo, com a falha, com o que ela está fazendo. Eu vou olhar com um olhar de misericórdia. E crendo e sabendo que Jesus pode purificar, pode lavar essa pessoa. E essa pessoa pode se tornar pura. Ela pode se tornar limpa. E ela se tornando pura, limpa, ela vai estar no caminho que eu estou. Vai estar com o coração limpo como eu estou. Mas nós olhamos só hoje, nós olhamos para essa pessoa só olhando hoje, condenamos ela hoje. Não olhamos com o olhar puro de Jesus, que Ele purifica. O olhar de Jesus, Ele purifica. Então, quando Ele olha para a pessoa, Ele já olha para aquela pessoa purificada. Ele já olha para aquela pessoa lavada pelo sangue dele. Que nós possamos aprender isso. Ter um coração puro, os olhos puros, porque tudo é puro para os que são puros. Se o teu coração for puro, você vai aprender a olhar para as coisas com pureza, não com malícia, não com maldade, não com maledicência, não com pensamentos pecaminosos. Isso eu só vou olhar para as pessoas dessa forma se meu olhar não estiver puro, se eu estiver suja. Eu vou olhar para as pessoas com olhar sujo, com olhar de impiedade, de misericórdia, com olhar de julgamento, me colocando no lugar de juiz, condenando as pessoas. E esse papel não compete a mim nem a você. Esse papel é de Deus. Mas muitas das vezes nós queremos ser juízes, queremos condenar as pessoas como se fossem juízes. E esse papel, um dia, não é meu, não é seu. Nós temos que olhar para as pessoas com o olhar de Jesus, com um olhar puro, porque tudo é puro para os que são puros. Se eu manter o meu coração puro, olhando para Jesus, praticando as mesmas obras de Jesus, imitando a Jesus, eu não vou ter um olhar impuro de olhar para as pessoas condenando, julgando, como se eu fosse juiz. Porque esse papel não compete a mim nem a você. Nós temos que olhar para as pessoas com olhar de compaixão, de misericórdia.
Porque quem é juiz, quem tem o poder de olhar para dentro da alma da pessoa, é só Deus. Só Ele conhece o íntimo, o interior. Só Ele, Daiane Silva, bom dia. Só Ele pode julgar as pessoas. Só Ele tem esse poder. E nós, muitas das vezes, cometemos esse pecado terrível de julgar e condenar com nossos olhares impuros, por não estarmos com o olhar puro. Por mais que a pessoa tenha praticado, tenha pecado, a pessoa tenha caído, a pessoa tenha feito coisas que não agradam ao Senhor, o meu papel é olhar para essa pessoa com um olhar de misericórdia. O meu papel é estender a mão para essa pessoa e me colocar no lugar do outro. Muitas das vezes a gente condena, a gente julga as pessoas porque a gente não se coloca no lugar do outro. Se eu me colocar no lugar daquela pessoa, se eu tivesse praticado isso, como eu gostaria que as pessoas agissem comigo? Então, eu teria um coração puro, eu teria um coração leve, de condenação e de julgamento. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Na medida que você julga, você é julgado. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente julgamos e condenamos a pessoa. E lá na frente, nós vamos ser julgados e condenados pelas mesmas falhas, pelos mesmos erros. Porque isso não é o meu papel, não é o seu papel. O meu papel, o seu papel, é de olhar para Jesus e pedir que Ele limpe o nosso coração, limpe os nossos olhos, os nossos lábios, os nossos ouvidos, para que nós sejamos puros por completo. E ser puro por completo no mundo de hoje, tão pecaminoso, tão sujo, nós só vamos conseguir se estivermos ligados ao Jesus, conectados a Jesus, lavado pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Isso é possível. Tudo é possível ao que cria. E se é possível ainda temos que acreditar que tem pessoas boas na face da terra. Em meio a um mundo tão pecaminoso, tão sujo, tem pessoas boas, tem pessoas íntegras, tem pessoas puras. E depende de mim e de você para que o mundo fique mais puro, mais leve. Só depende de mim e de você. Olhar com pureza, estender a mão, se ter compaixão e fazer mais pela outra pessoa do que para nós mesmos. Ao invés de olharmos para a pessoa condenando, julgando, pensar só em nós mesmos, fazer só para nós mesmos, nós deveríamos fazer mais pelo outro, amar mais o outro. Porque tudo é puro para os que são puros. Se eu for pura, eu vou olhar com pureza para o meu irmão. Mas nada é puro. Nada é puro para os ímpios, para os impuros e para os descrentes. Por quê? Porque eles estão impuros e eles estão descrentes de que Deus pode purificar. Eles não acreditam. O coração deles está tão sujo, tão sujo, que eles não conseguem olhar para a pessoa com um olhar puro. Então você fique muito atento. Você tome muito cuidado do jeito que você está olhando para o teu próximo, do jeito que você está olhando para as pessoas, do jeito que você está olhando para as coisas ao seu redor. Porque se for só com olhar de condenação, de julgamento, com olhar sujo, você está se tornando um ímpio, um descrente. Você tem um coração impuro. E que você possa prestar muita atenção nisso, porque na medida que você julga, na medida que você vai ser julgado. Às vezes nós olhamos para nós com o que há de melhor e olhamos para o nosso próximo com o que há de pior, quando deveria de ser o contrário. Olharmos para nós e ver tanta carência, tanta dependência de Deus, tanta
Então, ter misericórdia de nós mesmos, porque se não fosse a Deus, se não fosse Jesus, nós não seríamos pessoas boas. Nós não seríamos pessoas capazes de ser dignos de ter uma vida pura. Jesus veio para me purificar e para te purificar de toda imundícia. Quando nós acessamos o sangue de Jesus, nós somos lavados pelo sangue dele. Se não fosse isso, nós seríamos impuros, nós seríamos pessoas ruins. E Jesus traz dignidade para mim e para você. Jesus vem tratando o meu caráter e o teu caráter. Jesus vem nos formando como um vaso novo. Nós somos um vaso de barro, sim, mas com a excelência dele habitando dentro de mim e de você. E no momento que você tem a excelência de Deus, a essência dele dentro de você, você olha com um olhar de pureza para as pessoas. Você olha com um olhar de compaixão. Por mais que a pessoa esteja na lama, no pecado, você consegue enxergar com um olhar de compaixão, de pureza. Porque você está purificado nele. E é necessário no dia de hoje você estar purificado nele. Para que você consiga ter compaixão do teu próximo. Ao invés de julgar, condenar, apontar o dedo. Somente julgar e condenar. Olha com olhar de compaixão. Olha com olhar de piedade. Estenda a mão ao invés de condenar. Ao invés de chutar essa pessoa para o abismo. Leva ela para a luz, traga ela para a luz. Muitas das vezes a gente acha que está na luz e só quer olhar para o nosso próprio umbigo. Mas você está na luz de verdade. Quando você olha lá para baixo, vê as trevas e vê pessoas caindo. E você se compadece. E estende a mão para tirar essas pessoas do abismo, da escuridão. Aí você está na luz de verdade. Quando você tem compaixão pelo teu próximo. Quando você estende a mão para o teu próximo. Aí você está na luz de verdade. Então preste atenção nas suas atitudes. Quais são as suas atitudes? É de julgar, de condenar as pessoas, como se fosse o próprio Deus, como se fosse juiz? Ou você tem olhado para as pessoas com um olhar de compaixão, se compadecendo, estendendo a mão, amando o teu próximo, como a ti mesmo? Qual é o teu olhar nessa manhã? Olhar de pureza? Você tem olhado com o coração puro? Eu tenho buscado a cada dia me purificar no sangue do Cordeiro a cada dia. Rejeitar o que é impuro, rejeitar o que não presta. E olhar para o meu próximo com olhar de compaixão e estender a mão. Eu tenho a cada dia aprendido que se eu não manter a pureza no meu coração, se eu não olhar para as pessoas com olhar de puro, com olhar de compaixão, bom dia, Luciana. Se eu não tiver compaixão, pureza no meu coração pelo meu próximo, não vou ver a Cristo. Porque tudo é puro para os que são puros. Nós conseguimos ser puros se nós formos purificados no sangue do Cordeiro. Esse sangue, além de nos purificar, ele nos dá compaixão para o nosso próximo. Nós olhamos para as pessoas com olhar de compaixão, ao invés de condenarmos, de julgarmos. Te amo, amiga. Além de nós olharmos com um olhar de compaixão, com pureza, olhar de Cristo, nós entendemos que essa pessoa que está tão suja, tão imunda, ela depende tanto de Cristo como eu dependia lá atrás, como eu estava lá atrás. Porque todos nós caminhamos por um abismo. Todos nós iríamos pelo mesmo lugar. Mas através do sacrifício da cruz, Jesus veio e nos levou de volta para o caminho. E nos deu acesso novamente ao Pai. O acesso que antes foi perdido por Adão. Jesus veio e nos levou direto. Nos deu acesso direto ao Pai. E muitas pessoas estão caindo ainda pelo abismo. E depende de que eu e você estenda a mão para ela. E traga ela para a luz. E traga ela para o caminho a qual Jesus me trouxe e te trouxe.
É isso que Jesus quer de mim e de você. Olhar para as pessoas com um olhar de compaixão, de pureza. A pureza do reino. O reino, ele é inteiro. O reino não tem fragmentos, ele é inteiro. E para que nós venhamos viver o reino aqui a partir da terra, nós temos que acessar o sangue de Jesus e nos purificar no sangue dele todos os dias. E nos tornarmos pessoas inteiras em Cristo todos os dias, largando uma coisa de cada vez, todos os dias. Dá um passo, Jesus só quer que tu dá um passo de cada vez para ele. Se você achar que tem que se lançar logo, se jogar logo, ser santa logo, ser pura logo, você não vai conseguir. Tem que ser um passo de cada vez com ele. Todos os dias renunciando a alguma coisa. Todos os dias renunciando a algo. Negar a si mesmo, carregar a tua cruz. É todos os dias. Não é você achar que hoje você aceitou Jesus, você já é santa, você já tem que ser santa e ser purificada e julgar e condenar as pessoas por não estar no mesmo propósito. Todos os dias vamos ter rapina para tirar. Todos os dias temos algo a ser tratado. Vamos caminhando um dia de cada vez, de glória em glória, até chegar o dia perfeito. E esse dia perfeito vai ser o grande dia, quando nós ouvirmos: vinde bendita de meu Pai, quando nós tivermos um corpo glorificado nele. Esse será um dia perfeito. Mas enquanto estivermos aqui na terra, todos os dias temos que lutar contra nós mesmos, contra a nossa carne, o nosso eu, o nosso orgulho, para alcançar a perfeição nele, a pureza dele, porque de nós mesmos nós não temos, nós não conseguimos. É por isso que muitas das vezes nós julgamos a pessoa, nós condenamos a pessoa por a gente ver as atitudes erradas dela, por nós vermos ela no poço, no lamaçal do pecado. Nós condenamos e julgamos, mas nós não entendemos que essa pessoa não consegue ser pura nela mesma se não for no sangue do Cordeiro, se não for em Jesus. Por mais que ela tenha tido uma educação aqui, uma vida, aqui um caráter bom, aqui na terra, mas pura de verdade ela nunca vai conseguir ser, a não ser por meio de Jesus, que ele nos purificou na cruz do Calvário. Só por meio dele, acessar esse sangue, que a pessoa vai ser purificada de verdade. Todos os dias, através da palavra, da oração, do jejum, da busca, de ter comunhão com ele, nós vamos ser purificados. Não depende de mim, não depende de você. Nada que nós possamos fazer na face da terra. Nós vamos ser pessoas dignas. Porque nós caímos lá no Éden. Nós temos a tendência do pecado. Mas quando Jesus veio e ressuscitou o terceiro dia, ele me deu acesso para mim, para você ser purificado nele. E é nele que nós somos purificados todos os dias. Todos os dias, quando nós oramos, nós clamamos ao Pai, pedimos ao Pai. Todos os dias, quando nós lemos a palavra, quando nós entramos em jejum para mortificar nossa carne pecaminosa, nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. E ele nos convence do erro, da justiça, do pecado. É o Espírito Santo que nos convence quando erramos. Às vezes falamos palavras pesadas. E às vezes xingamos. Às vezes olhamos para o nosso próximo com olhar ruim, olhar pesado. Às vezes nós condenamos a pessoa. Às vezes eu pratico alguma coisa que não foi justa aos olhos de Deus. Aí o Espírito Santo vem e fica batendo aqui, me convencendo daquilo foi errado, do que o que eu fiz foi errado. Então eu desço o arrependimento sobre mim. E ali eu peço perdão. E Jesus me lava no sangue dele. E quando ele me lava no sangue dele, ele faz eu entender que eu não preciso mais praticar, agir daquela forma. Ele faz eu entender que aquilo foi errado. E ali eu vou para um próximo nível,
de entendimento, de clareza, de amadurecimento, não pratico mais aquela obra errada. Isso é ser puro todos os dias nele. Eu só consigo nele, com o Espírito Santo habitando aqui dentro de mim. Que é o Espírito Santo que faz a obra. É o Espírito Santo que me purifica, que me lava de todo pecado. Nós não somos santos porque aceitamos Jesus, botamos uma Bíblia debaixo do braço, colocamos uma roupa nova e tentamos ter um comportamento bom diante dos outros. Só diante dos outros, porque aqui dentro, às vezes está sujo, às vezes estão julgando o meu irmão, estão condenando o meu irmão, matando o meu irmão todos os dias, dentro do templo, dentro da casa do Senhor. E achamos que isso é ser puro. Não. Ser puro é quando você entende que Jesus é que faz isso por você através do Espírito Santo. Que você depende dele todos os dias para te purificar. Que você depende dele todos os dias para te lavar. Isso é ser puro, é quando você entende que você depende do Espírito Santo. Que se não for por ele, você não consegue. Você não é no teu esforço. Não adianta você botar peso na tua cabeça, achar que você tem que fazer, que você tem que fazer. Que você tem que estar na igreja, que você tem que estar na obra. Não adianta. Não adianta, isso vai ser pesado para você. Você vai continuar a mesma pessoa, maltratando e humilhando as pessoas. Mas quando você entende que você depende dele, você precisa dele, que só através do sangue dele, que só através do Espírito Santo que pode fazer essa obra dentro de você, quando você entende isso, aí você é lavada por completo. Aí você alcança um nível de todo dia, de cada vez você sobe um degrau de sabedoria, de conhecimento, de amadurecimento, de clareza. Quando você entende que não vem de você, que não é por você, não é no teu esforço, nada que você faça, você vai conseguir ser pura, porque não é no teu esforço, é nele, é pelo Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que habita aqui dentro, ele lava aqui dentro primeiro, ele joga fora as águas sujas, as águas amargas, ele joga para fora tudo que não presta. E daí, todo o teu corpo será luz, toda a tua face será luz, todo o teu interior será luz, toda a tua mente será luz. Você consegue olhar para a pessoa com pureza, nele, só nele. Tudo é puro para os que são puros. Você tem que estar puro nele. De você mesmo você não consegue. Nós não conseguimos, não adianta. Não é na força do nosso braço. Nada que eu faça. Posso me vestir de crente, colocar uma roupa. Bom dia, Cláudia, amiga. Eu posso me vestir de crente, colocar uma roupa, colocar uma blusa de braço do braço. Trabalhar para a igreja, trabalhar incessantemente. Mas se eu não entender que não é na minha força, é por ele, isso vai servir de nada. Eu vou continuar julgando as pessoas, condenando, humilhando e maltratando, com prepotência, com orgulho, com altivez, porque eu não entendi que para me ser puro não é na minha força, não é no meu vestimento, não é eu estar na igreja, mas é eu receber o Espírito Santo, pedir para ele habitar aqui dentro, trazer luz para meu interior. E quando o Espírito Santo habita, ele traz luz para o meu interior, para o teu interior. Tudo que é treva, tudo que é ruim sai, porque ele lava por completo, ele nos lava todos os dias. É uma coisinha de cada vez vai saindo, uma impureza de cada vez vai saindo. Quando ele traz consciência para você, e ele limpa o teu interior. Você só consegue isso, só alcança nisso, pelo Espírito Santo de Deus. Só pelo Espírito Santo de Deus. Porque se fosse nós mesmos, Jesus ter vindo seria em vão. Ele ter deixado o Espírito Santo seria em vão. Se nós conseguirmos por nós mesmos. Como Deus sabia que nós não conseguíamos, que estávamos todos caminhando para o precipício, para o inferno, todos nós,
Então ele enviou teu filho na cruz do Calvário para me purificar e para te purificar de todo pecado, de todas as amarras, de todas as algemas. Quando você entende que não é na sua força, na força do seu braço, que não é no seu bom comportamento, que não é você botar uma Bíblia debaixo do braço, que não é você estar trabalhando 24 horas dentro da igreja, não é isso. Quando você entende isso, fica mais leve, porque quem traz luz para você é o Espírito Santo. É Ele que traz luz e entendimento para você. É Ele que te faz abrir mão do orgulho, da altivez, da prepotência, do julgamento. Porque quando você julga o teu próximo, você está tomando o lugar de Deus, você está querendo ser juiz. Isso entristece a Deus. Na medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Então nós temos que pedir ao Senhor um olhar de compaixão para o nosso próximo. Porque todos nós estávamos indo para o mesmo lugar daquela pessoa que eu estou olhando, que aquela pessoa está pecando, está sendo suja. Todos nós iríamos pelo mesmo lugar. Mas o sangue de Jesus veio para nos purificar, para nos lavar, nos redimir, nos levar de volta para o caminho. E que quando eu estou caminhando para o caminho, eu tenho que olhar para o meu próximo com olhar de compaixão e estender a mão. E trazer ele também para o caminho, trazer ele também para a luz. Porque caso ao contrário, eu estaria indo pelo mesmo lugar. Se não fosse o sangue de Jesus, se não fosse a compaixão de Deus, a misericórdia, que se renova toda manhã, eu não seria pura. Como diz aqui, tudo é puro para os que são puros. Mas nada é puro para os impuros. Eu tenho que ter a pureza no meu coração. E essa pureza não vem de mim. Ela vem do Espírito. Eu preciso acessar o sangue de Jesus. Eu preciso pedir o Espírito Santo para reinar aqui dentro de mim. E trazer luz, e trazer pureza, clareza. Para que eu não viva julgando, condenando o meu próximo. E para que eu venha ter compaixão e estender a mão. Porque todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Todos, todos, todos. Não existe um ser humano na face da terra sequer que não pecou, que não tenha sido destituído da glória de Deus. Mas Jesus veio para nos reconciliar, nos levar de volta para o caminho. E eu estando no caminho, eu vou conseguir trazer mais pessoas para o caminho. Eu estando no caminho, eu vou trazer mais pessoas para a luz. Mas o que eu preciso entender primeiro, antes de eu colocar uma veste, antes de colocar uma Bíblia debaixo do braço, antes de eu querer fazer a obra de Deus, eu preciso entender primeiro, trazer clareza para o meu interior, que quem age aqui dentro primeiro é o Espírito Santo. Que eu preciso estar alinhada à vontade do Pai com o Espírito Santo aqui dentro de mim. Que Ele vai me direcionar qual é o próximo passo, o que eu preciso fazer. Ele próprio vai falar comigo, não precisa de homens, não precisa de ninguém. A própria revelação do Espírito Santo, através da palavra, da oração, do jejum, da busca com Ele, Ele próprio vai me direcionar o caminho e vai me mostrar o que é preciso fazer. Todos os dias, um dia de cada vez, é só um dia de cada vez. Não precisa ser na força, não precisa ser pesado, não precisa ter condenação. Não precisa eu trazer julgamento para a minha vida, condenação para a minha vida. Eu me condenar, eu me culpar, não precisa isso. Porque do momento que eu me culpo, que eu me condeno, eu não entendi que Ele me libertou desse jugo pesado. Ele trouxe vida para mim. Ele trouxe a luz para mim. Não é por mim. Nada que eu faça na face da terra. Nada que eu pudesse fazer na face da terra poderia fazer de uma pessoa melhor. Se não fosse pelo sangue de Jesus, se não fosse o Espírito Santo habitando dentro de mim, dentro de você. Quando você erra, você fala alguma coisa que entristeceu alguém, ou que o palavrão, alguma coisa, você fala assim, poxa, eu errei, eu não deveria ter pensado isso. Isso é o Espírito Santo trazendo à tua consciência o erro. Isso é o papel dele. Isso não vem de mim nem de você. E se nós abrirmos o coração para Deus,
Ele vai nos ensinar todos os dias. Ele vai falar conosco aqui dentro todos os dias. Vai nos ensinar. E vai nos mostrar os nossos erros. Vai trazer justiça. Porque esse é o papel do Espírito Santo. Nos convencer do erro e da justiça. Esse é o papel dele. Que nós possamos nessa manhã entender que nós somos dependentes totalmente do Espírito Santo. Nós precisamos estar conectados, alinhados à vontade de Deus todos os dias, para Ele nos ensinar, nos dar o próximo passo, o que devemos fazer, como devemos agir com a pessoa, o que devemos falar. Tudo Ele nos mostra, tudo Ele nos dá a direção se a gente quiser, tudo. Porque Ele, como um pai bom, Ele quer ver a gente vencer, Ele quer ver a gente viver com alegria, com paz nessa terra. E para eu e você viver com alegria, com paz nessa terra, o meu coração precisa estar em paz. A minha casa precisa estar em paz. E a gente só consegue isso nele. É na obra dele, é na força dele, não é na minha força. Não é no meu falar, não é no meu agir. É na força dele, é no poder dele, é na graça dele. É pedindo entendimento e sabedoria do alto. Quando a gente entende que tem que ter a sabedoria do alto, se a gente pedir, a Bíblia diz, se te falta alguma coisa, peça sabedoria. Porque a sabedoria resolve tudo, qualquer situação. A situação mais difícil que você pode viver na face da terra, você achar que não tem saída para você, não tem jeito. Você acessando o Espírito Santo, a sabedoria, você vai conseguir sair dessa. E ainda vai sair vitorioso. E todos ao teu redor vão olhar e vai falar, como pode? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com a casa dela? Estava tudo de cabeça para baixo. Mas quando você acessa a sabedoria dele, decide fazer nele, não na sua força, não no seu braço, não no que você acha que é certo, mas na justiça dele, você vai sair vitorioso sim. Porque Deus não fez ninguém para perder. Jesus, quando veio e ressuscitou, o terceiro dia foi para ser vencedor. E me fazer vencedor com ele. E te fazer vencedor com ele. Somos mais que vencedores, querido. É mais que vencedor, não somos vencedores. Somos mais que vencedores em qualquer situação. Em qualquer situação você pode achar que não tem saída. Em qualquer situação para ele tem saída. Você sai como vencedor. E os teus inimigos e o que te apostaram contra você vai ser envergonhado e confundido. Quando você entende que é nele, na força dele, no braço dele, não é no seu. Deus não mente, a palavra dele não volta vazia. Se ele disse que nós somos mais que vencedor, eu posso ser mais que vencedor, você pode ser mais que vencedor. Só precisamos acessar ele. Só precisamos buscar ele, clamar a ele, entendimento, sabedoria. Senhor, me dá clareza, me dá entendimento, me dá sabedoria. Como agir nessa situação, o que fazer? Ele vai te ensinar, ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar porque ele é um pai que cuida, que zela. Mas quando eu peço a ele e não tenho paciência para esperar e faço do meu jeito, acabo até culpando a Deus por não ter resolvido. Sendo que eu não deixei ele fazer, porque eu agi com o meu impulso, na minha força. E quando eu peço sabedoria a ele, eu confio nele, eu espero nele, vai ter vitória. O problema é que a gente não consegue esperar. A gente quer para hoje, a gente quer para agora. E quando a gente é assim, muito ansioso, a gente quer hoje, a gente fica no banquinho lá esperando. Porque a gente só fica tomando decisões. Não deixa ele agir, não deixa ele fazer. Deixar ele agir, querido, é muito difícil. Para a gente que tem controle da nossa vida, que sempre gostou de controlar tudo, a nossa vida controlar tudo, nós que somos controladoras, eu falo porque eu era uma pessoa controladora, eu queria controlar tudo do meu jeito, queria que tudo saísse do meu jeito, perfeccionista, sem ser perfeita, é muito difícil. É muito difícil. Porque a gente tem que lutar com a nossa própria carne, com o nosso próprio eu, com o nosso próprio ego, com o nosso próprio orgulho. Isso é muito difícil. Porque a gente não entende que é nele, que é por ele. Para ele são todas as coisas. A gente não entende isso. E a gente quer fazer do nosso jeito. E a gente sempre quebra a cara, mas não aprende. Eu quebrei muita cara, muito para aprender. E quando eu passei pelo vale da sombra da morte, eu
falei, tá bom, Senhor. Eu fui no mais profundo abismo da minha alma, onde eu nunca imaginei ir, nunca pensei ir. Uma dor profunda, um vazio profundo, que não tinha saída, não tinha jeito. E eu clamava, Senhor, onde tu estás? Senhor, o que está acontecendo? Senhor, por que isso? Quando eu clamei lá no profundo, lá da minha alma, lá no abismo, aí eu entendi que não é na minha força, que nada que eu faça, se não for por Ele, se não for nele, iria dar certo. Porque eu queria controlar tudo, eu queria fazer do meu jeito. Nós não somos perfeitos, querido. Nós temos que abrir mão da perfeição, que a perfeição é só Ele. Nós não somos perfeitos. Enquanto estivermos aqui nessa terra, a tendência é errar, é cair, é falhar. O que vai fazer diferença é o Espírito Santo habitando dentro de mim, dentro de você, falando assim, filha, você errou, filha, não faz assim não, vai por esse caminho, faz dessa forma vai dar certo, dessa forma você vai acertar. Quando a gente entende isso, ouve, deixa ele falar, fica mais leve, a gente acerta mais, fica menos propício ao erro. Mas quando a gente não entende e a gente quer fazer do nosso jeito, tem que ser perfeito, tem que ser assim. Se não for assim, não vai. É muito difícil a nós renunciar. Quando a Bíblia fala assim, ó, nega a si mesmo, carrega a tua cruz e siga-me. Você tem noção do que é isso? Você negar o teu orgulho, a tua altivez, as tuas vontades. Você negar a prepotência. Você negar o julgamento. Você tem noção do que é isso? Porque a gente julga as pessoas o tempo todo só no olhar, na cor de pele, no cabelo, como as pessoas estão vestidas, como a pessoa está falando. A gente julga a pessoa o tempo todo. Isso é tendência do pecado, querido. Isso a gente adquiriu lá do Éden, com a queda de Adão. Mas quando Jesus veio, ele veio para trazer consciência para mim e para você do erro e da justiça. Jesus deixou o Espírito Santo para nos convencer de que tudo está errado e praticar o certo. A gente pode praticar o certo olhando para Jesus, imitando Jesus, fazendo o que Jesus fez. Jesus, quando viu uma prostituta, ao invés de ele tacar pedra igual os homens faziam, eu e você queria tacar pedra, condenar. Vai para o inferno mesmo, morre, isso é meu e você. Mas Jesus não. Ele estendeu a mão e falou para aqueles homens, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele se compadeceu da alma daquela mulher. Ele não olhou para a sujeira daquela mulher. Ele olhou para uma alma que poderia ter um arrependimento, ser lavada no sangue dele. E foi lavada. E se arrependeu. Virou uma adoradora, Maria Madalena. Então, quando a gente olha para as pessoas com os nossos olhares, com a nossa própria concupiscência da carne, que é pecado, pecaminosos, a tendência é nós julgarmos, nós condenarmos, nós praticarmos o mal, nós fazemos o que é mal. O ser humano não faz o que é bem, não adianta, a gente pensa que é bonzinho. A gente pensa que a gente não pratica mal para ninguém. Mas se a gente olhar com os olhar do Espírito Santo, ele vai trazer clareza para mim e para você todos os dias. Nós vimos como nós erramos, como nós dependemos do Espírito Santo para nos lavar, nos purificar de dentro para fora. Quando a gente erra, a gente xinga, a gente pratica o mal, o Espírito vem aqui na nossa consciência, você errou, você não deveria ter agido assim, você não deveria ter falado essa palavra para essa pessoa. Por mais que a pessoa esteja errada, querida, por mais que a pessoa esteja lá na lama, mas quando você fala, você está certo, você fala alguma coisa para essa pessoa, mas num tom mais elevado, de um jeito mais elevado, o Espírito Santo já traz a tua consciência que você que errou. Olha que coisa louca. A pessoa está errada, você sabe que a pessoa está errada, mas do jeito que você fala, se você não souber falar, não tiver entendimento, clareza, educação, sabedoria, você acaba se tornando errado também. Como é que pode? Que loucura. Ah, você errou. Ah, você é um safado, um canalha, um pilantra. Você também já está errando, porque já está julgando aquela pessoa na mesma medida. E você vai ser julgado lá na frente. Como é que pode? Que loucura. Só o Espírito Santo traz clareza para a gente entender que isso é errado.
A nossa própria carne pecaminosa, a gente não vê que está errando. A gente sai atropelando tudo, a gente sai pisando nas pessoas, sai massacrando todo mundo. Mas quando o Espírito Santo traz clareza, ele limpa, ele purifica de dentro para fora. E nos traz a consciência dos nossos erros. O Espírito Santo, querido, trabalha na nossa consciência, mostrando os nossos erros. Esse é o papel dele. Muitas das vezes a gente acha que o Espírito Santo vai vir num poder, numa glória, vai mostrar, vai falar. É coisa simples, ele trabalha no simples. O Espírito Santo trabalha no simples, no íntimo. Ele é simples, é na simplicidade. Mas a gente está tão altivo, a gente está tão perdido, tão confundido, que a gente não consegue entender a simplicidade dele. E muitos acabam tão endurecido, que não ouvem a voz do Espírito Santo, a consciência, não ouvem. Está tão sujo, tão na lama, tão massacrado, que não consegue ter clareza, não consegue ter entendimento de como ele trabalha. E que eu e você possamos ter clareza de como o Espírito Santo trabalha, de como Deus trabalha na minha e na tua vida. Que ele traz entendimento para mim e para você todos os dias. Todos os dias, se eu e você nos conectarmos à fonte, a Deus, pedir a Ele para nos dar sabedoria, entendimento, clareza, nos purificar. Se a gente pedir isso todos os dias nós vamos ter uma fonte, uma vida nova. Todos os dias nós vamos ter algo para jogar fora que não presta. Todos os dias, querido. Porque a nossa carne ela é pecaminosa. Ela precisa ser lavada todos os dias. E nós só somos lavados no sangue do Cordeiro. Quando ele verteu o sangue dele na cruz do Calvário, foi para me lavar e te lavar de toda impureza, de todo pecado. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos castigos, e nos trouxe a paz que excede todo entendimento. Esse é o papel do Espírito Santo. Jesus foi para o Pai e deixou o Espírito Santo aqui dentro de mim, dentro de você, para nos trazer consciência do erro e da justiça. Então não olhe para o teu próximo com olhar de condenação. Não aponte o dedo, não acuse. Muito cuidado. Temos que ter muito cuidado, que na medida que você julga, você será julgado. Temos que ter muito cuidado com isso. Peço ao Espírito Santo para te trazer clareza e paz, como você deve agir com o teu próximo. Vamos renunciar à nossa carne. Querido, é muito difícil. Quando Jesus disse, renuncia a sua carne, nega-se a si mesmo. É para renunciar à minha carne, negar a minha carne, o meu pecado, negar as minhas vontades, o meu eu, o meu orgulho. Tem que negar isso tudo e seguir Jesus. Não é fácil. Não é fácil. Mas quando você tem clareza dele, entendimento do Espírito Santo, se torna leve. Porque ele traz clareza para o teu entendimento. Quando você está na busca, no jejum, na oração, na palavra, você se reveste das armaduras espiritual. Você pode combater contra essas coisas. Você pode combater contra essas coisas, na palavra, no jejum, na oração, se revestindo de toda a armadura de Deus. Porque o que Adão obteve lá no Éden, a carne pecaminosa, é o inimigo. Foi o inimigo que deixou, que semeou isso dentro do homem. E Jesus veio para nos purificar disso. Por isso que Efésios 6:10 diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra a principado e potestade. O inimigo lançou isso dentro de mim e de você. Isso nós só vamos vencer no Espírito Santo, pedindo Ele para nos dar clareza e entendimento, para que eu e você tenhamos um coração grato, um coração amadurecido, um coração sábio, um coração limpo, puro, que você consiga olhar para o teu próximo, mesmo que esteja no pecado, como aquela mulher prostituta, como aquela mulher, você olhar para aquela mulher com um olhar de piedade e estender a mão, ao invés de jogá-la no abismo, ao invés de querer enterrá-la viva, você estender a mão e ter compaixão dela. Nós temos que imitar Jesus, querido. Nós temos que praticar as obras que Jesus praticou. Senão nós não veremos a Deus.
Senão nós não veremos a nossa casa transformada, a nossa vida transformada. Não adianta eu querer transformar a minha casa se eu não estou transformado. Tem que começar a partir de mim. Eu não posso querer do meu próximo, querer da pessoa próxima a mim, uma transformação que eu não tive. Tem que começar a partir de mim. Não é fácil, é difícil. É uma luta todos os dias vencer um leão. É um leão por dia, todos os dias. E esse leão sou eu mesmo, é minha própria carne. Esse leão que eu tenho que matar todos os dias, sou eu mesmo. O meu próprio ego, o meu próprio orgulho, minha própria altivez, sou eu mesmo. Tem que descer, me humilhar. Pedir perdão quando pecar, quando errar. Pedir perdão à pessoa que eu feri, que eu humilhei. Descer. Isso vai nos fazer pessoas melhores. Para o mundo e para o orgulhoso, para o prepotente, isso é você estar se humilhando, é você estar se rastejando. Mas para quem tem um coração de Cristo, isso te traz dignidade, humildade, sabedoria. Isso te faz ser uma pessoa íntegra. Para você ser uma pessoa íntegra, você tem que seguir os princípios de Jesus. Tem que seguir os princípios, senão você não consegue. Então, o que você possa nessa manhã pedir ao Senhor para trazer entendimento e clareza primeiro para você. Às vezes eu oro tanto para Deus converter alguém, às vezes eu oro tanto para Deus fazer isso, fazer aquilo. Muitas das vezes isso só depende de mim, de você tomar a atitude que precisa ser tomada. Agir como precisa agir. Quantas das vezes eu no início da caminhada eu não entendia tanta coisa, eu falava, Senhor, eu quero a transformação do meu marido, Senhor, eu quero a transformação daquele lugar, Senhor, eu quero. E eu não entendia. E quando ele falou assim, filha, primeiro eu vou transformar você. Filha, primeiro eu vou fazer com você. Filha, primeiro tem que ser dentro de você. Não queira transformação de alguém se você ainda não está transformado. Não tem como. Não tem como, é um passo de cada vez. A gente quer tudo pronto, a gente quer tudo na hora. A gente quer tudo do nosso jeito. Não é assim, querido. A justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Primeiro tem que ser a partir de mim. Tem que surgir aqui dentro. Transformação aqui dentro. É de dentro para fora. Não é as vestes, não é a aparência. Não é eu tentar ter um comportamento bom, não é isso. É eu entender e governar sobre as minhas emoções. Eu entender, eu parar de ser uma... Deus falou para mim, foi muito difícil até ouvir na hora, doeu, mas depois eu entendi. Eu costumava reclamar de tudo. Ah, Deus, eu tô certa. Ah, Deus, eu tô fazendo isso e isso. Ah, olha para essa situação, olha isso aqui. Teve uma vez que Deus me pegou bonito. Ele falou assim, para de ser igual uma criança mimada. Você não é mais uma criança mimada, você é uma mulher. Age como uma mulher. Nossa, doeu. Na hora eu não entendi, eu falei, nossa, doeu. Mas depois obrigada, Senhor. Porque tu me fez crescer. Eu não sou mais criança. Eu não tenho que tomar mais danoninho, leitinho. Eu tenho que comer o tutano. Eu tenho que ter, ó. Como é que você fala no passado? Esqueci a palavra que minha mãe falava. Ser carcarejada, esqueci. Não, essa palavra eu esqueci. Ter as costas quentes. Não quer dizer que é só apanhar da vida, não é isso, não. Você só apanha da vida quando você não tem atitudes certas. Aí você só acaba reclamona, murmurona, igual eu. Vitimista, só se vitimiza. Ah, que fulano fez isso, que ciclano fez aquilo. Ah, que eu estou sendo massacrado. Ah, que eu estou sendo humilhado. Sendo que eu deveria tomar a atitude de me posicionar e não ser mais criança mimada. E não permitir que mais ninguém pise e me humilhe. Por eu tomar a decisão certa. Eu agir certo. Agora, se eu não agir certo, eu viver brigando, eu viver em contenda, ninguém vai me respeitar. Se eu bater de frente com uma pessoa, que diferença eu tenho dessa pessoa? Vou agir igual. Ela está falando uma palavra, eu estou falando outra. Ela está falando uma palavra, eu estou rebatendo. Que diferença eu tenho? Nenhuma dela. Agora, quando essa pessoa bate, eu estou vendo que aquela pessoa está descontrolada.
não controla sobre as emoções dela, prepotente, orgulhosa, eu vou me rebaixar o nível? Não. Não, eu vou esperar o momento certo. Eu vou me calar e vou esperar o momento certo de eu falar o que é certo na hora certa. Se tiver que falar. Porque se o pai falar assim, cala, fecha a tua boca e deixa essa justiça na minha mão. Ai de quem cai na mão do Todo-Poderoso, querido. Ai de quem? Tu não tem noção da justiça do reino é diferente. A nossa justiça, qualquer coisa que fale ao nosso respeito, nós queremos logo processar. Certa vez falaram uma calúnia de mim, inventaram uma calúnia a meu respeito. Foi muito grave essa calúnia. Uma calúnia que me doeu muito na hora. Foi como se fosse um punhal. E eu ia processar essa pessoa, ia até a delegacia processar. Mas eu falei, quer saber de uma coisa? A justiça do alto é maior e é melhor. Pai, eu entrego para ti essa pessoa. Eu falei, Senhor, não deixa que essa mágoa fique no meu coração, não. Me ajuda a tirar esse punhal que está cravado aqui. Porque eu não mereço viver com esse punhal aqui dentro. Se essa pessoa que praticou isso não fui eu. Essa pessoa que está errada não sou eu. Eu agi corretamente, o Senhor sabe. Então tira esse punhal daqui de dentro. E Deus tirou, querido. Eu olhei para essa pessoa com um olhar de piedade. Eu olhei com pena. Só em Cristo a gente consegue isso. Na nossa própria força a gente quer fazer justiça. Eu queria ir lá na delegacia. Eu queria dar parte. Eu queria que essa pessoa pagasse. Mas quando o Espírito Santo me fez entender que a justiça do alto é bem maior e melhor, você não tem noção. Você não tem noção do que eu vi, a justiça de Deus na vida dessa pessoa. E eu vi com meus próprios olhos. O Espírito Santo ainda falou para mim assim, tá vendo? Quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, purifique-se mais. A pessoa só se sujava, só se embaraçava, só caía. Essa é a justiça do reino, querido. A própria sujeira da pessoa faz com que ela se suje mais. E o puro se purifique mais em Cristo. E nós mesmos nós não conseguimos. Não vamos querer agir na nossa própria justiça, na nossa própria força. Vamos abrir mão do nosso orgulho e deixar Deus guerrear nossas guerras. O que é para mim você falar, nós temos que falar, mas é na hora e no momento certo. Porque se a gente descer o nível da pessoa, a gente vai estar agindo igual. Que diferença tem? Então nós temos que ter a dignidade. Nós temos que ter a humildade e a coragem de ceder quando for preciso. Até para isso nós temos que ser corajosos. Porque o soberbo, o orgulho, não tem coragem. Ele quer meter as caras, ele quer afrontar também. Ele quer mostrar que ele também está por cima. Quando você se humilha, você é corajoso. Não é qualquer pessoa que faz isso. Não é qualquer pessoa que cede na hora que tem que ceder. Entregar para Deus, a justiça dele é bem maior do que a justiça dos homens. A justiça dos homens é falha. Nós vemos vários juízes cometendo tanta falha. Tantas pessoas inocentes sendo presas. Tanta falha na justiça do homem. Quantas das vezes eu olho para a pessoa julgando a pessoa, enquanto dentro do interior da pessoa só Deus conhece. Quanta falha há em nós. Mas quando a gente entende que não é na nossa força, não é no nosso braço, que a gente depende do Espírito Santo para nos trazer consciência do erro e da justiça, fica bem mais leve. Nós temos paz em meia guerra. Quando a gente anda com Ele, quando a gente pede sabedoria do alto, entendimento do alto. E para isso, querido, no início é bem difícil, eu vou te falar. É bem difícil. Muitas das vezes eu não entendia. Eu não queria ceder. Eu era prepotente, eu batia de frente. Quando me xingava, eu xingava. Quando falava, eu falava. E era tão feio depois. Eu ficava com tanto remorso. Eu falava, não deveria ter agido assim, não deveria ter falado dessa forma. O Espírito Santo falava na minha consciência, você agiu errado. Mas eu não conseguia mudar, era como se fosse um leão. Quando eu via, já tinha falado tudo o que queria. Era muito difícil controlar a minha carne. Mas quando eu comecei a pedir do alto, Espírito Santo, eu não quero mais agir assim, eu quero mudar. Me ajuda, Espírito Santo. Traz clareza para mim, traz entendimento. Eu não quero mais ser essa pessoa. E foi muito difícil, muito difícil. Mas a gente pode encurtar o caminho, pode ser mais fácil.
Pode ser mais fácil. Quando você pede, você busca na palavra, na oração e no jejum. O jejum, querida, quebranta a tua carne. O jejum faz você sentir a fragilidade do teu corpo, como tu é frágil, como tu depende do alto. E o jejum não é para me pedir bênçãos materiais a Deus. O jejum é para mim me aquebrantar, estar sensível à voz do Espírito. Ah, quando você está sensível à voz do Espírito, isso é mais valioso do que qualquer prata, do que qualquer ouro, porque todos os caminhos tortuosos Ele conserta, Ele te endireita. Quando você está agindo errado, Ele, filha, faz dessa forma, filha, age dessa forma. E as pessoas ao teu redor começam a olhar para você e ver. Que sabedoria é essa? Que entendimento é esse? Não é nosso, é do alto. Como ela agiu assim nessa situação? Ela deveria ter agido de forma diferente. Mas por que ela agiu dessa forma? E lá na frente você vê, na hora parece que você agiu, mesmo você ter agido com o Espírito Santo, na hora parece que foi errado. As pessoas vão achar que você é uma bobona, vão rir de você. Ah, querido, mas quando vem a recompensa, todos vão ter que se assentar na tua mesa. Todos os seus inimigos vão ter que sentar na tua mesa. Todos que riram, que debocharam, que te humilharam, que te afrontaram. Todos vão ter que se assentar na tua mesa e ver o banquete que Ele preparou. Só basta você se humilhar, se arrepender. Abrir mão da tua carne, da tua carne pecaminosa, do teu pecado, do teu orgulho. Só basta você se arrepender, se quebrantar e pedir a Ele para entrar. Ah, querido, o que outrora ria da tua cara, o que outrora debocharam de você, o que outrora você foi tão humilhada. Eu estou falando porque eu estou sentindo na minha alma o que eu vivi. Eu estou sentindo na minha alma de deboche. Me chamavam de fracassada, de humilhada. Esse daí não vai dar em nada. Para esse casamento eu dou 3 meses. Eu ouvi isso, querido. Para a glória de Deus eu vou fazer 24 anos de casado. Isso não vem de mim. Se fosse por mim eu já tinha chutado o balde há muito tempo. Eu era muito prepotente. Mas Deus no caminho Ele me ensinou. E foi na dor, porque eu não ouvi a voz de Deus. Você pode ouvir, não precisa ser na dor. Você pode buscar na oração, no jejum, se aquebrantar, se humilhar, porque Ele vai falar contigo. Eu não me humilhava, eu não me aquebrantava, eu não buscava. Eu só queria resposta. Eu era reclamona. Eu orava hoje e queria que Deus resolvesse hoje. E não é assim. Não é desse jeito. Não é na minha força, não é no meu braço. Enquanto eu for prepotente, eu achar que tem que resolver hoje, que tem que ser do meu jeito, não vai acontecer. Mas quando você abre mão do teu orgulho, quando você cede, Deus, eu confio em Ti, mesmo eu não entendendo nada. Eu falei para Deus, Deus, mesmo eu não entendendo nada, mesmo tá doendo tanto, mas eu decido confiar em Ti. Quando eu entreguei para Ele, querido, eu fui vendo, Ele foi me dando clareza, entendimento de como eu agi. E as minhas atitudes, passo a passo, um dia de cada vez, foi transformando toda a situação, todo o ambiente que estava à minha volta. E todos tiveram que ver o Deus que eu sirvo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não o meu Deus. Não a eu, mas o meu Deus. Não a mim, não a minha própria vontade, mas o meu Deus. A glória de Deus é glorificada na minha e na tua vida a cada dia, querido. Quando alguém olha para você e vê a diferença. Quando alguém olha para você e vê as suas atitudes diferentes. Isso não tem preço. O nome do Senhor é glorificado na minha e na tua vida. E eu vi pessoas que me massacraram tanto, me humilharam tanto. Pode se sentar na minha mesa e dizer, Mônica, você mudou. Deus é contigo, você verdadeiramente serve a Deus. Tantas pessoas que não apostaram em mim, que me humilharam, que cuspiram na minha cara, no modo de dizer, de falar coisas que me humilhou tanto, me massacrou tanto. Mas tiveram que ver a transformação na minha vida. Tiveram que ver o Deus a qual eu sirvo. Porque eu tomei a decisão de não agir mais como uma tola. De não agir mais com o meu próprio braço. Pelo orgulho, pela altivez.
Abre mão, querido, do teu orgulho, da tua altivez. Abre mão de querer lutar com a tua própria força, tu não vai chegar em lugar nenhum. Abre mão de você orar hoje e querer resposta hoje. Abre mão disso. Você precisa orar, mas precisa fazer a sua parte. A Bíblia diz: vigiai e orai. A gente entende ao contrário. A gente fala orar e vigiar e não é. Não adianta você orar. Você pode orar meses trancada no quarto, mas se você não vigiar com as suas atitudes, você não vai obter solução. Porque a Bíblia é clara. Você tem que vigiar no seu falar, nas suas atitudes, no seu olhar, até no seu ouvir, querido. Não deixar entrar pro teu coração coisas que não é para entrar. Pode até entrar, mas você arranca, joga fora. O que te machucou, te feriu. Se você ficar guardando isso, a tendência é você ferir também. Quem fere é ferido. Quem foi ferido, fere. Então não haja de igual a pessoa que age com você. Não age igual. Queira fazer a diferença, queira ser diferente. Você pode. Você consegue em Cristo. Na sua força não, no seu braço você não consegue. Mas em Cristo você consegue. Abre mão disso. Abre mão de querer ser perfeccionista. Ser tudo do teu jeito, tem que ser tudo da tua hora. Você já vai orar para Deus, pedir a Deus do jeito que você quer. Não é dessa forma. Fala: Senhor, faça a sua vontade, porque a sua vontade é boa. A sua vontade é perfeita. Bom dia, meu irmão. Josiel, a sua vontade é boa, a sua vontade é perfeita e agradável. Ele tem planos de paz ao seu respeito, não de mal, querido. Mas enquanto eu entrar na presença dele e querer do meu jeito e dar uma carta para ele já falando tudo o que ele tem que fazer, não vai acontecer. Porque ele sabe o que está dentro do meu interior, dentro do teu interior. Ele sabe dentro do que está no interior de cada um. Ele sabe onde precisa agir na vida de cada um. Às vezes eu estou pedindo algo para outra pessoa, que a pessoa não tem que ser daquela forma, tem que ser de outra forma. E eu não entendo. E eu quero do meu jeito, e não é assim. Enquanto eu não abrir mão do meu orgulho, da minha altivez, da minha prepotência, eu não vou ouvir a voz do Espírito Santo. Quando chegar na presença de Deus, querido, quando você fechar a porta do teu quarto, abre mão do orgulho, da altivez, abre mão de querer do teu jeito, abre mão do perfeccionismo. Fala: Senhor, eu me aquebranto, eu me humilho, eu busco a tua face, faz a tua vontade, Senhor. Porque Ele sabe que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe. Mas não queira a resposta hoje. Muitas das vezes Ele vai te dar a resposta hoje. Ele conhece teu coração. Mas muitas das vezes não, querido. Muitas das vezes Ele vai querer te ensinar primeiro algo que você vai ter que aprender no caminho com Ele. Mas é na palavra, no jejum e na oração e na busca incessante. Você pode encurtar o caminho. Pode ser menos doloroso se você ouvir a voz do Espírito Santo. Porque Ele direciona, Ele nos traz a consciência do que devemos falar, do modo que nós devemos agir. Porque Ele veio para isso. Ele é o meu amigo, Ele é o teu amigo. Ele veio para nos direcionar o caminho. Nós podemos alcançar o dia perfeito, até a luz da aurora. Vamos brilhando, brilhando até a luz da aurora. Isso nós conseguimos na palavra, na oração, no jejum e na busca. Não é na força, não é na marra. Não é eu entrar para o quarto e ficar orando 24 horas, orando e não querer ouvi-lo. Tem que parar para ouvir. A gente aprendeu errado. Entrar só orar, amém, Senhor. Ir embora, não. Senta um pouquinho, respira. Espírito Santo, fala comigo. Eu quero te ouvir, Espírito Santo. Às vezes ele não vai falar na hora, mas insiste. Insiste até você encontrá-lo. Insiste até você encontrá-lo. Senta lá no teu quarto. Várias vezes eu sentei e orava. Às vezes não tinha palavra, só chorava. Eu quero te ouvir, Espírito Santo. E eu pensava que ele ia falar de formas mirabolantes. E ele falava tão simples aqui dentro. Aqui, trazendo a minha consciência. O que eu precisava fazer. De como eu agir. É tão simples, querida, a gente que complica. A nossa imaginação, ela é real, porque ela foi criada por Deus. A gente pensa que é só imaginação, mas a tua imaginação, se você trabalhar a tua imaginação, você aprender com a tua imaginação, fechar os olhos e contemplar o céu e contemplar Jesus, você vai conseguir. Porque a nossa imaginação foi criada por Deus.
Ela existe porque ela está aqui dentro, você imagina. Você não vê, mas você imagina. É real. Isso foi Deus que te deu. A tua imaginação é um presente de Deus. E que Deus possa te abençoar nessa manhã. Quando você falar com Deus, queira ouvi-lo também. O principal é ouvir a voz dele. Parar para ouvir ele. Que a gente fala, Deus, eu quero isso. Deus trabalha nisso, guarda isso, faz aquilo. E tá bom. E às vezes Deus tem planos diferentes. Deus quer te mostrar algo mais profundo. Deus quer ir mais profundo contigo. E às vezes a gente não dá ouvido. A gente passa despercebido. Não ignoreis a voz do Espírito Santo. Não ignore essa voz. Não entristeça o Espírito Santo, porque ele é sensível. Ele é doce. Ele fala aqui dentro do teu coração. Você pode ter a certeza de que toda voz que você ouvir aqui, que fala para você orar, para você jejuar, para você ler Bíblia, para você parar um pouco o que você está fazendo, essa voz é do Espírito Santo. O inimigo, a única voz que tu vai ouvir do inimigo é julgamento, é acusação, é maldade, é maledicência, é prepotência, é orgulho, é altivez. Essas vozes é do inimigo. Agora, quando é coisa, o Espírito Santo só fala coisa boa, agradável. Isso não é a tua imaginação, isso é o Espírito Santo. De uma forma muito simples, a gente é que complica. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa continuar falando ao teu coração nessa manhã, que ele traga revelação, esclarecimento do alto, paz, entendimento. Que ele traga paz, a paz que excede todo entendimento. Que ele traga alegria para você e para a tua casa. Porque a palavra de Deus diz que até a tristeza, na presença de Deus, ela salta de alegria. Você imaginou isso? Você pode estar triste. Se você fechar a porta do teu quarto, falar com ele em secreto, você vai ouvi-lo, ele vai preencher todo o teu ser. Isso vai te trazer alegria. O Espírito Santo te abençoe nessa noite.